Olá, muito boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos ao primeiro Festival Curta Mazzaropi. É muito bom ter cada um de vocês aqui para aprender um pouco mais sobre cinema, para aperfeiçoar o talento que vocês já têm, com certeza. Eu agradeço demais o interesse de vocês em estarem aqui para participar das oficinas hoje. Ontem a gente falou um pouquinho na abertura do festival, para quem não esteve aqui, sobre o Mazzaropi. Um pouquinho da história a gente vai contando ao longo desse evento, para vocês saberem quem foi esse cara tão importante para o nosso país, tão importante para o cinema do nosso país. E agora eu vou retomar um pouquinho para trazer vocês junto com a gente para esse conhecimento todo de cinema, ok? O Mazzaropi ele nasceu dia 9 de abril de 1912, como eu disse ontem, e muita gente pensa que ele nasceu aqui em Taubaté, mas ele nasceu, na verdade, em São Paulo, capital, e ficou entre idas e vindas aqui para Taubaté. Agora eu vou dar um salto um pouquinho na história dele, para trazer vocês para quando ele começou a despertar para a arte, para a paixão de atuar, para o cinema. Foi em 1922, quando ele tinha 10 anos de idade. Ele estava aqui em Taubaté e ele interpretou um caipira na escola. Era o Chico. Foi a primeira vez que ele tinha contato com um personagem capial, como ele costumava dizer. Ele tomou gosto pela coisa. Ele foi ovacionado por todos na escola. E todo mundo percebeu, ele tem jeito, ele vai se dar muito bem nessa área. Então ele continuou atuando e contou para a família percebeu também que ele tinha o dom mesmo para ser artista. Só que o pai dele não gostou muito. Eu sei que muita gente que trabalha com arte passa por isso. Como você vai viver de arte, meu filho? É complicado, a gente sabe. Então o pai dele, tentando evitar que ele fosse para essa carreira, enviou ele para Curitiba para trabalhar na loja do avô. Ele era comerciante ali junto com o avô. Só que acabou que não durou muito nessa profissão, porque ele era um piadista, um comediante. E ele chamava mais a atenção pelas piadas que ele contava do que pelas vendas que ele fazia. Então o pai dele resolveu trazê-lo de volta. Não está dando certo no trabalho, vem para cá. E aí a gente dá mais um salto na história dele. Porque passou um pouco, ele aqui em Taubaté era um polo de arte. Chegou uma trupe aqui que tinha um faquir. E esse faquir precisava de alguém para ser assistente. Mazzaropi, que estava sempre ali acompanhando todas as peças, tudo que acontecia em relação à arte, se ofereceu. Pediu para entrar durante os intervalos dessa apresentação do faquir para fazer algumas piadas, para entreter o povo nesse meio tempo. Acabou que ele fez tanto sucesso, e na época ele tinha só 14 anos, que o faquir falou, vem comigo. Vamos para a estrada levar a arte para frente. Ele topou, só que ele era menor de idade. Situação complicada. O que ele fez? Deu um jeitinho, arrumou aquela identidade falsa e de 14 anos ele colocou 19 anos. Então ele foi para a estrada. Foi trabalhar como artista, foi realizar o sonho dele. E aí eu dou mais um salto na história para trazer para vocês uma história que nos inspira. Em 1935, depois de muito sofrer, muito penar, porque se pagava pouco na época, Mazzaropi conseguiu ter a própria trupe dele, que era a trupe Mazzaropi. E pasmem, o pai dele topou participar junto. E o pai dele era o administrador dessa trupe. A mãe trabalhava também como atriz, ele acabou levando a família toda e se tornou a fonte de renda, inclusive, da família dele. Aí a gente dá mais um salto, para inspirar mais ainda vocês, sobre a entrada dele no cinema. Foi aos 40 anos de idade. Então muita gente pensa, pô, é muito tarde para eu começar. Aos 40 anos ele conseguiu emplacar um filme, produzido pela Vera Cruz. Foi no ano de 1952. O filme era Sai da Frente. Inclusive, uma ótima pedida, quem quiser assistir, para quem ainda não assistiu, é um ótimo filme. Primeiro filme dele, aos 40 anos. Em seguida, ele pegou todo o macete de como produzir um filme, como era o funcionamento de uma gravação, que na época era bem complicado, e ele resolveu abrir a própria produtora dele, que era Produções Amácio Mazzaropi, a Pan Filmes. Foi no ano de 1958 que ele fez o primeiro filme, que se chamava Chofer de Praça, que foi uma homenagem ao pai dele, que sempre foi chofer de praça, que hoje a gente conhece como taxista. Então é uma trajetória invejável. Ele fez 32 filmes no total, e desses 32 filmes, 26 foram produzidos só pela Pan Filmes.
onde ele era diretor, ator, roteirista, fazia de tudo. Como o cinema independente, como o cinema de guerrilha, que a gente faz bastante por aqui. Então, é com essa história, com essa inspiração, que eu convido vocês para acompanharem agora as nossas oficinas. E a primeira vai ser de roteiro com Eduardo Spinelli, vou chamar ele aqui. Ele é roteirista formado pela Academia Internacional de Cinema, autor do roteiro do curta-metragem Tudo Vira Filme, que foi vencedor da categoria Melhor Curta Nacional, eleito pelo público em júri popular, dificílimo. Ele também realizou aqui a websérie, criou a websérie Adoráveis Estranhos. Então, Eduardo, por favor, chamo você aqui agora para ministrar essa palestra. Boa tarde, pessoal. Tudo bem com vocês? Bom, primeiramente eu queria dar as boas-vindas a vocês, dizer que eu estou muito feliz de saber que tem muita gente interessada em cinema, que está aqui num pleno sábado à tarde de sol, disposto a não só aprender, mas compartilhar um pouco dessa nossa paixão, que todos nós, organizadores do festival, temos pelo cinema e acredito que vocês também tenham, né? Eu sou um dos organizadores do Festival Curta Mazzaropi, sou curador também. Isso quer dizer que muitos dos filmes, os filmes que vocês, não sei se vocês estavam aqui ontem, mas os filmes que vocês assistiram ontem e os filmes que vocês assistiram hoje também, os 12 finalistas de melhor filme, eu fui um dos que ajudou a tirar daquela grande quantidade de filmes que a gente recebeu do Brasil todo, tá? Então eu recomendo, convido vocês a participarem hoje do festival, ficar um dia todo aí, que além das nossas oficinas vai ter uma mesa redonda muito bacana também, e vamos ter a exibição dos finalistas do festival. Eu fiquei muito emocionado agora com esse texto que a Gleice falou agora sobre Mazzaropi. Eu confesso que eu não sabia, tá? A Gleice, ela está por dentro da vida do Mazzaropi agora. Se vocês quiserem saber alguma coisa do Mazzaropi, em vez de entrar no Wikipedia, converse com a Gleice, que ela é a nossa enciclopédia de Mazzaropi. Sabe tudo, sabe várias histórias bacanas aí. Essa história que ela contou aí do Mazzaropi, de ir pro circo, me lembrou muito do filme O Palhaço, não sei se vocês assistiram, do Selton Mello, que é um filme belíssimo, super sensível, né? Mostra bem a mão do Selton Mello como diretor, recomendo inclusive. Bom, vamos começar um pouquinho aí, nós vamos falar, a gente tem pouco tempo, né? 1 hora de duração para cada apresentação, então não vou me alongar muito, até para vocês poderem interagir, fazerem perguntas, fiquem à vontade. Tá, hoje nós vamos falar dos 10 mandamentos do roteiro de cinema. Tá? Vou começar falando um pouquinho, né, o que a gente vai abordar nesse workshop. A gente vai falar como não fazer roteiro. Mas espera aí, gente, antes que vocês levantem das cadeiras e vão embora, eu vou explicar melhor. O que quer dizer isso, como não fazer roteiro? Porque assim, eu poderia muito bem, aqui é um roteiro clássico, tá? Falar para vocês noções básicas de roteiro. Um roteiro se divide em cabeçalho, que você tem ali o número da cena, se ela é interna ou externa, isso vai implicar no tipo de iluminação que vocês vão utilizar, se é dia ou noite, né? Qual que é o ambiente, no caso, sala, quarto, alguma parte da locação da casa. Daí a gente tem aqui, deixa eu usar a gente tem aqui um breve descritivo da ação, né? A gente tem um personagem, o personagem vai ter uma fala, um diálogo, tem uma rubrica aqui, que o personagem está nervoso, o personagem está calmo e tal. Isso aqui é muito básico, gente, sabe? Eu acho que seria, eu não partir para esse caminho, do como fazer o roteiro. Primeiro que vocês podem encontrar isso em diversas publicações. Embora seja um pouco raro ainda achar uma bibliografia boa de roteiro, mas existem muitos livros bons aí. Tem Sid Field, tem Doc Comparato, que é brasileiro, tem o Robert McKee, que é especialista em storytelling. Então todos esses conceitos básicos de roteiro vocês podem encontrar. Depois eu posso até passar alguma bibliografia básica para vocês. Então assim,
eu queria fugir um pouco disso, né, dessas fórmulas. Queria trazer algo diferente, até porque senão seria só mais um workshop do beabá de fazer roteiro, tá? Então, é por isso que a gente vai aprender como não fazer roteiro, tá? Então, vamos lá, os 10 mandamentos do roteiro, né? A gente está aí vivendo tantos tempos aí de fundamentalismo religioso, eu achei que seria irônico da minha parte apresentar os 10 mandamentos do roteirista. Primeiro mandamento, gente, não escreverás no roteiro o que não pode ser visto, ouvido e falado. Essa é uma das regras mais importantes, gente. Por quê? Porque quando você escreve um roteiro, a pessoa que vai ler o seu roteiro, seja o seu produtor, o seu diretor, um ator, eles têm que entender perfeitamente o que está lá na cena. A pessoa tem que ler o seu roteiro e conseguir visualizar. Então, se você coloca coisas como pensamentos e emoções que você não vai conseguir exteriorizar, botar para fora isso em forma de imagens, lembrando que cinema é imagem, se você não conseguir isso, então aquele elemento não deveria estar no seu roteiro. Tá? Então tenham sempre isso em mente. Quando você escrever um roteiro, você tem que colocar tudo que pode ser visto e falado e ouvido na cena. Tá? Lembre-se, a gente está trabalhando com áudio visual. Áudio, ouvido, visual, visto. Tá? Então, essa é uma regra muito importante aí que a gente precisa ter em mente na hora de fazer o roteiro. Principalmente nós aqui que estamos começando aí a nossa carreira, que a gente almeja se tornar um roteirista. Mandamento número 2. Essa também é assim, nossa, importantíssima. Não dirás ao diretor como ele deve dirigir, ao ator como ele deve atuar e ao montador como ele deve montar. Gente, vamos lembrar aí, tá? A gente é roteirista, a nossa função como roteirista é escrever roteiro, contar histórias. Quem dirige é o diretor, quem atua é o ator e quem monta é o montador. Não vamos roubar emprego dos outros, acho que cada um no seu quadrado aí, acho que, né, as funções elas são bem delimitadas, isso até no cinema independente, que é uma equipe mais enxuta, eu acho que cada um tem que respeitar o trabalho do outro. A pior coisa para um diretor é ele pegar um roteiro e o roteirista manda tudo que ele deve fazer. Plano fechado de um relógio sobre o criado mudo. Você não precisa falar dessa forma. É vício, isso aí mostra um pouco a sua necessidade de roteirista de autoafirmação, de mostrar que você domina essa linguajar técnico. Né? Mas não precisa, isso aí não vai agregar nada ao roteiro. Em vez de colocar um plano detalhe de um relógio, sei lá, de um despertador sobre o criado mudo, coloque apenas relógio, despertador sobre o criado mudo. Isso já fica implícito para o seu diretor, o cara vai entender que é um plano detalhe, que é sabe, a gente não está mostrando um plano aberto de uma cena, a gente está mostrando aí a ênfase para a hora, tem alguma importância na narrativa, tá, aquele relógio em cima daquele criado mudo, tá? Então, a gente não precisa ser tão explicativo, isso irrita. Da mesma forma, para o ator, você não precisa usar tanta rubrica lá, quando você coloca um diálogo, não precisa colocar que ele está nervoso, que ele está apreensivo, ou que ele está feliz. Dá o seu roteiro para o ator ler, que ele vai com a experiência dele, ele vai ler o seu texto, ele vai interpretar, ele vai passar emoção para o seu texto. Eu falo por experiência própria, sabe? Deixa o diretor trabalhar, deixa o ator trabalhar, que você vai ver como o seu texto vai tomar vida, ele vai crescer. A hora que você vê no filme, você vai falar, caramba, que bom que eu dei autonomia para as outras pessoas. Porque cinema, gente, escrever é uma como é que fala? Uma ação individual. Agora, fazer cinema é coletivo. A partir do momento que o seu roteiro, você dá na mão de outra pessoa, aquele roteiro é tanto dela quanto o seu. Não tem essa coisa de ego, eu escrevi, tem que ser do meu jeito. Não. Por exemplo, a gente tem um projeto, né, eu e o Daniel, que vai dar o curso de montagem, a gente trabalha com muitos atores de teatro e tal. E uma premissa nossa, né, obviamente, a gente vai dirigir os atores. O Daniel dirige e eu meio que co-dirijo. Mas a gente dá autonomia para os atores. Os atores precisam contribuir, sabe? Todo mundo quer se sentir útil num projeto. Então, assim, sabe? E agora também, falando o último item, deixe o montador montar, sabe? Não precisa usar tanta linguagem técnica, fade in, fade out, transição, corta, para, esses são vícios. Eu confesso que eu ainda, às vezes, nos meus roteiros, eu pego, tem hora que a tendência é você colocar, mas deixa. O montador, a hora que ele
tiver todo o material bruto captado, ele pegar o seu roteiro, ele vai saber, ele vai sentir, ele tem feeling, esse é o trabalho dele. Então não queira fazer trabalho dos outros, tá? Vou dar um exemplo recente aqui. Todo mundo assistiu Roma? Tem na Netflix, gente. Se vocês não assistiram, recomendo. É um dos filmes indicados ao Oscar, tá? Tá lá disponível, lá na rede de streaming lá. Eu particularmente gostei muito. É um filme que, na minha opinião, deveria ter ganhado o Oscar, mas infelizmente não deu. Ele ganhou de melhor filme estrangeiro, melhor direção e melhor fotografia. Por que eu coloquei esse exemplo aqui? Eu estava assistindo, estava fazendo maratona de Oscar lá, e em um determinado momento, estava eu e minha namorada assistindo um filme lá, e tinha uma cena muito bacana. Era um plano sequência enorme, longo, em que a câmera ia acompanhando as duas, a protagonista e a amiga dela, a irmã dela, por um cenário, por uma rua assim do México. A câmera ia, e conforme a protagonista ia caminhando, elas iam caminhando, a câmera ia acompanhando nesse plano de sequência, e muitas coisas iam acontecendo ao fundo. É uma cena muito rica de detalhes. Embora seja só uma pan, assim, que vai acompanhando, ela é muito rica de detalhes. E daí minha namorada perguntou, falou, Du, essa cena, por exemplo, ela foi pensada pelo roteirista ou pelo diretor? Eu falei, difícil responder. Difícil, porque às vezes o roteirista sugere algumas coisas. Pode ter acontecido do roteirista ter sugerido, eu não li o roteiro. Mas é bem provável, muito provável, que tenha sido o diretor. Ele leu o roteiro, ele leu a cena que estava escrita pelo roteirista e ele transformou aquilo em poesia visual, porque a cena é belíssima. A fotografia desse filme é maravilhosa. Então assim, não dá para saber, gente, ao certo. Assim, o roteirista muitas vezes dá insights. É muito importante a troca entre o roteirista e o diretor, essa proximidade, tá? Então tem que ter essa comunicação entre esses dois profissionais do cinema. Terceiro mandamento, gente, não tentarás ser poético na descrição da cena. Isso, gente, é fundamental. Eu já li vários roteiros e alguns roteiristas iniciantes tendem, por vício, por virem de outras áreas, como por exemplo a literatura, tendem a ser poéticos, utilizar metáforas. Gente, texto de roteiro é extremamente descritivo. Você tem que ser objetivo, direto, conciso e claro. Como eu falei, qualquer pessoa que lê o seu roteiro, ela tem que entender. Não é um texto subjetivo. Obviamente, gente, existem